Som. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. É com imensa alegria e satisfação que damos início à celebração dos 15 anos de instalação da Justiça Federal, Subseção Judiciária de Guaíra. Vamos agora assistir a um vídeo institucional com alguns momentos marcantes da história da Subseção Judiciária de Guaíra, produzido pela Seção de Memória Institucional da Justiça Federal do Paraná. Convidamos a tomar lugar à frente as seguintes autoridades: Excelentíssimo Desembargador Federal Luiz Carlos Canali, representando a presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Excelentíssimo Senhor Giliad Oste, Prefeito Municipal de Guaíra. Excelentíssima Senhora Tereza Camila dos Santos, Presidente da Câmara de Vereadores de Guaíra. Excelentíssima Desembargadora Federal Salise Monteiro Sanchotene, Corregedora Regional da Justiça Federal da 4ª Região. Excelentíssimo Juiz Federal José Antônio Savares, Diretor do Foro da Seção Judiciária do Paraná. Excelentíssimo Juiz Federal Jairo Gilberto Schaeffer, Diretor do Foro da Seção Judiciária de Santa Catarina. Excelentíssima Senhora Lisiane de Campos, Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de Guaíra. Excelentíssimo Juiz Federal Gustavo Kiesinhaque, Diretor do Foro da Subseção Judiciária de Guaíra. Também convidamos para participar da mesa estendida Excelentíssimo Desembargador Federal Loraci Flores de Lima. Excelentíssima Juíza de Direito, Diretora do Foro da Comarca de Guaíra, Doutora Maria Luísa Morté de Alves Andrade. Excelentíssimo Senhor Promotor de Justiça, Doutor Felipe Lira da Cunha. Excelentíssimo Senhor Comandante do BPFROM, Major Eldson Martins do Prado. Excelentíssimo Senhor Delegado da Polícia Federal, representando a Delegacia de Polícia Federal em Guaíra, Dr. Araquém Alencar Tavares de Lima. Excelentíssimo Senhor Juiz Federal, Vice-Diretor do Foro da Seção Judiciária do Paraná, Dr. Danilo Pereira Júnior. O cerimonial gostaria de registrar as presenças dos diretores do Fórum, magistrados, representantes do Ministério Público, procuradores, defensores, advogados, delegados, superintendentes, militares, membros do Poder Executivo, parlamentares, representantes de órgãos federais, estaduais, municipais e associações de universidades, servidores da Justiça Federal e desta Casa, na ativa ou aposentados, e também os agradecimentos ao público em geral que prestigia esta solenidade presencial e remotamente. Presidirá a solenidade o desembargador federal Luiz Carlos Canali, representando o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Boa tarde a todos. Eu estou muito acostumado a presidir sessões de julgamento, mas esse tipo de sessão não é o meu forte, mas é uma honra estar aqui no município de Guaíra. Estou aqui representando o Dr. João Batista Pinto da Silveira,
o nosso presidente, quem me recomendou que transmitisse os cumprimentos ao município de Guaíra, senhor prefeito, e destacou que, na primeira oportunidade, quer fazer uma visita ao município, doutor Savares, e sejam bem-vindos a este grande encontro em que celebramos os 15 anos de instalação da subseção judiciária de Guaíra. Convido-os para juntos acompanharmos a execução do hino nacional brasileiro. Invertendo o protocolo, cumprimento agora o senhor prefeito, para o presidente da Câmara e as demais autoridades aqui nominadas, e convido para fazer uso da palavra o juiz federal Gustavo Kinag, diretor do Foro da Subseção Judiciária de Guaíra. Boa tarde.
Faço meus cumprimentos aos presentes na pessoa do excelentíssimo desembargador federal Luiz Carlos Canali, que preside a nossa solenidade, e tomo também a liberdade de cumprimentar em especial todos os servidores da Vara Federal de Guaíra, na pessoa do nosso diretor de secretaria, o Vinícius Sagim Camilo, que está inclusive de pé aí nos ajudando, né? Senhoras e senhores, hoje é um dia de festa, de comemoração pelos 15 anos de instalação da Vara Federal de Guaíra. Uma vara como nenhuma outra na nossa região. Solitária e como que fincada na fronteira mais distante do seu tribunal, sediado em Porto Alegre, e acolhida pela menor cidade entre as que contam com uma vara federal na nossa região. Vara que hoje se consolida como sentinela da Justiça Federal da 4ª Região nos extremos da nossa pátria. Vara que já nasceu com a missão de consolidar e de aperfeiçoar a jurisdição federal num local tão distante e, ao mesmo tempo, tão próximo das ameaças que desafiam nossas fronteiras nacionais e a nossa segurança. Em rápidas palavras, é difícil resumir os momentos marcantes dessa jornada, que envolveu os esforços e a dedicação de vários colegas de magistratura, servidores, estagiários e colaboradores. Desde os clamores pela instalação da vara pelo então juiz federal de Umuarama, Luiz Carlos Canali, um dos maiores defensores da ideia que se tornaria realidade com a inauguração em 25 de agosto de 2010, na gestão do desembargador federal Wilson Darós, contando com o apoio essencial do município de Guaíra para sua instalação física e presença efetiva na cidade. Passando pela vinda do seu primeiro juiz federal, doutor Gilberto, pela realização do primeiro júri federal, presidido pela doutora Raquel, e dentre outros vários substitutos, titulares, servidores, dentre outras várias operações policiais, deflagrações, audiências, sentenças, leilões, passaram-se 15 anos. São 15 anos em que a Vara Federal de Guaíra buscou, aos poucos, construir sua presença na região, cumprindo seu papel constitucional, não de protagonista, mas sim de coadjuvante na execução da lei, zelando sempre pela sua correta aplicação. No entanto, essa história não seria possível sem o auxílio de várias instituições, como o município de Guaíra, que comprou a ideia de acolher uma vara federal e sempre prestou preciosos auxílios à unidade, seja nas carências materiais, seja na própria execução da lei, com a acolhida de apenados em execução de pena. Assim como as forças de segurança da região, numerosas para o reduzido número de habitantes, mas ao mesmo tempo insuficientes para o quantitativo de ocorrências investidas do crime contra a boa ordem. Aqui meu agradecimento especial e pessoal à Polícia Federal, que nos momentos mais críticos em que forças externas levantaram ameaças contra a nossa instituição, contra mim e meus servidores, sempre esteve de prontidão, garantindo a nossa segurança e de todos os colaboradores da nossa Vara Federal de Guaíra. Também a direção do Foro da Seção Judiciária do Paraná, nosso querido juiz Savares, que sempre esteve atenta em todas as gestões às necessidades da nossa peculiar Vara de Guaíra, sempre à disposição de nos ouvir e de atender os nossos pedidos e nos auxiliar dos nossos projetos. São várias outras instituições que caberiam ser mencionadas. Vejo vários representantes, todas foram muito preciosas e nos auxiliaram muito em todos os momentos, mas, considerando o nosso tempo, eu quero que se sintam reconhecidas e, da mesma forma, saibam da nossa gratidão. Sou afortunado por, desses 15 anos de Vara Federal, estar há 8 anos aqui lotado como juiz federal. Aqui redescobri a minha carreira, me reencontrei com a magistratura, me senti desafiado e instigado a desbravar o direito penal, uma área da qual nunca fui afeto antes de chegar a Guaíra. Muitos me perguntam qual a razão de eu ainda estar em Guaíra, mesmo depois de tanto tempo. Inclusive, o doutor Luiz Cláudio me pergunta isso toda vez. Sempre em tom de brincadeira, tenho 2 respostas a essa pergunta, que depende de quem pergunta. Se a pergunta vem de algum colega, algum juiz, algum desembargador, a resposta é medo do doutor Gebran. Quando da minha promoção a titular, no plenário, ele foi bem claro, ele deverá ficar 1 ano lá. Como eu não sou bobo, estou há 8 para me garantir, né? Se a pergunta é de alguém de fora da carreira, eu digo, é um caso psiquiátrico a ser avaliado, né? Brincadeiras à parte, a verdade é que se estou há tanto tempo é porque tive apoio. Tive apoio do meu diretor Vinícius, que desde o primeiro dia aceitou essa empreitada e veio comigo do Rio Grande do Sul, a qual eu enganei e continuo enganando que um dia iremos nos remover, né?
apoio da minha equipe de servidores, que sempre acolheu minhas ideias e acreditou na minha forma de trabalhar, a qual enganei e continuo enganando que o trabalho vai diminuir no ano seguinte, não é verdade? E das pessoas que tive o prazer de conhecer nessa cidade, advogados, policiais, servidores públicos e cidadãos de bem, que todo dia lutam para manter de pé o sonho guairense. Sonho de uma cidade que ainda é tão sofrida pela perda do seu maior tesouro, as saudosas 7 quedas, né? Que todos lembram, todos falam. Sei que há muito ainda o que ser falado dessa jornada de 15 anos, mas vejo que na plateia estão presentes vários personagens das inúmeras histórias e acontecimentos envolvendo nossa vara federal, momentos bons e difíceis, mas todos guardados na memória como recordação. Faço então um discurso curto e aquém do merecido, mas com a boa intenção de instigá-los a reviver e relembrar nossas histórias ao longo dessa nossa confraternização. Parabéns à Vara Federal de Guaíra e muito obrigado. Passo a palavra à doutora Lisiane de Campos, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Guaíra. Boa tarde a todos e todas. Excelentíssimo desembargador federal Luiz Carlos Canali, representando neste momento a presidência do TRF da 4ª Região. Em seu nome, cumprimento esta seleta mesas e demais autoridades aqui presentes. É com imensa honra, na qualidade de presidente da subseção de Guaíra, que venho hoje parabenizar a Justiça Federal de Guaíra pela passagem de seus 15 anos de instalação. Nestes 15 anos, vimos consolidar-se um trabalho de excelência pautado pela seriedade, dedicação e compromisso com a justiça. Magistrados, servidores e colaboradores escreveram, dia após dia, uma história de credibilidade e confiança. A OAB tem a honra de ser parceira institucional desta caminhada. A advocacia encontra na Justiça Federal de Guaíra não apenas um espaço de atuação profissional, mas também um ambiente de respeito, diálogo e cooperação. Em relação harmônica, é essencial para que possamos juntos cumprir a maior missão, que é assegurar que cada cidadão tenha os seus direitos reconhecidos e respeitados. Que os próximos anos tragam ainda mais avanços, inovação e fortalecimento das instituições, sempre em benefício da sociedade. Temos orgulho dessa convivência, que se baseia no compromisso com o Estado democrático de direito. Advogados e advogadas encontram aqui portas abertas, escuta qualificada e acolhimento técnico. Estes são os valores que fazem a diferença do dia a dia. Em nome da OAB, expresso nosso reconhecimento, respeito e gratidão a todos que, com dedicação, constroem diariamente a história da Justiça Federal de Guaíra. Parabéns pelos 15 anos, que venham muitos outros, sempre com a mesma firmeza, justiça e humanidade. Muito obrigada. Convido a fazer uso da palavra o juiz federal José Antônio Savares, diretor do Foro da Seção Judiciária do Paraná. Boa tarde a todas e a todos. Excelentíssimo desembargador federal Luiz Carlos Canali, que representa a presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região neste ato. Excelentíssimo senhor Giliade Rosti, prefeito municipal de Guaíra, excelentíssima senhora Tereza Camilo dos Santos, presidente da Câmara dos Vereadores de Guaíra, excelentíssima desembargadora federal Salise Monteiro Sanchotene, corregedora regional da Justiça Federal da 4ª Região, excelentíssimo juiz federal Jairo Gilberto Schaefer, diretor do Foro da Seção Judiciária de Santa Catarina, excelentíssima senhora Lisiane de Campos, presidente da OAB Subseção de Guaíra,
e excelentíssimo e muito estimado juiz federal Gustavo Chiasinhaque, diretor do Foro da Subseção Judiciária de Guaíra. Temos todas as razões para nos alegrarmos no dia de hoje, um dia histórico, um dia que representa, de uma certa perspectiva, vitória de cidadania, vitória de integração comunitária na região de Guaíra, das instituições, da sociedade civil, e só podemos nos alegrar por saber que, passados 15 anos, com tanta gente colaborando de tantas frentes para a formação da história dessa subseção, que estejamos hoje aqui testemunhando a união presente, a união interna que já há alguns anos pude conferir, quando numa primeira visita aqui à subseção de Guaíra, confesso a minha boa impressão, o meu entusiasmo ao conhecer a equipe, ao conhecer a dinâmica conduzida à época já pelo doutor Gustavo e Vinícius, estava sozinho o doutor Gustavo à época, o doutor Christian não estava aqui ainda, juiz federal substituto, mas pudemos acompanhar pelo vídeo, o percurso, a história, e posso testemunhar, tendo visitado o Paraná todo na primeira gestão, que Guaíra e que as senhoras e os senhores têm aqui, que guardem com todo carinho, com todo amor, com toda dedicação e preservando o idealismo, é um caso exemplar de transformação social pela força e pela cooperação de suas instituições. Fica aqui o registro do meu agradecimento na direção do Foro da Seção Judiciária do Paraná, e um agradecimento muito especial a todas as instituições que cooperaram para esse ato, para essa solenidade tão importante para nós. Doutor Gustavo, fica aqui o renovo da minha admiração por Vossa Excelência. Quando deliberamos, doutor Danilo, ali na Justiça Federal do Paraná, que as solenidades ficassem por conta das subseções, que houvesse menos empenho e realização lá da capital, mas que cada comunidade fizesse a sua festa e organizasse a solenidade, respeitado o mínimo padrão da justiça, eu também estava seguro, porque sabia que começaríamos por Guaíra, doutor Gustavo. E se Guaíra fez, doutora Raquel, em Toledo, doutor André, enfim, doutor André está livre dessa, mas doutora Raquel, diretora do Foro da Subseção de Toledo, e os demais diretores do Foro, todas as demais subseções podem seguir esse exemplo. Muito obrigado a todos, muito obrigado, senhor presidente. Viva a Subseção de Guaíra. Convido a senhora Tereza Camilo dos Santos, presidente da Câmara de Vereadores de Guaíra, a fazer uso da palavra. Boa tarde a todos e a todas. Excelentíssimo doutor Luiz Carlos Canali, desembargador federal do TRF4. Doutor Augusto Chiles, excelentíssimo juiz federal da subseção de Guaíra. Ao cumprimentá-lo, estendo meus cumprimentos aos membros desta mesa já mencionada aqui pelo protocolo e demais presentes neste dia e nessas comemorações. É com imensa honra que, em nome da Câmara Municipal de Guaíra, participo dessa celebração tão significativa. A criação e o funcionamento da Vara Federal de Guaíra representaram um marco histórico para a nossa cidade e para toda a nossa região. A partir de então, passamos a contar com uma justiça mais próxima, eficiente, acessível, garantindo ao cidadão a tramitação de seus processos com maior rapidez e segurança jurídica. Para nós, do Poder Legislativo Municipal, é uma alegria comemorar esta trajetória de tanto sucesso. Acredito que a harmonia e o respeito entre os poderes constituídos são pilares para uma sociedade justa e equilibrada. Por isso, parabenizamos todos
que fizeram e fazem parte dessa história, magistrados, servidores e colaboradores, que estão dedicando o compromisso, contribuem diariamente para a construção de uma sociedade mais justa. E nesses 15 anos seja o início de um caminho ainda mais próspero, sempre pautado na ética, no diálogo e no respeito mútuo entre as instituições. Em nome aqui de todos os vereadores, tem 2 que não estão presentes porque estão em viagem, mas os outros estão tudo presentes aqui nesse evento maravilhoso, né? Em nome de todos eles, fica aqui os nossos parabéns, né, aos 15 anos da Justiça Federal e parabéns por todos vocês que comandam essa instituição. E uma boa tarde a todos. Nosso muito obrigado. Passo a palavra ao senhor Gelade Oste, prefeito municipal de Guaíra. Excelentíssimo desembargador federal Luiz Carlos Canali, representando a presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargador João Batista Pinto Silveira, na sua pessoa, cumprimento todos os magistrados, servidores e colaboradores da Justiça Federal aqui presentes. Cumprimento também as autoridades federais, estaduais e municipais, representantes da OAB, advogados, membros das forças de segurança, representantes de entidades da sociedade civil e, sobretudo, cidadãos guairenses, meu boa tarde. Hoje celebramos um marco histórico para a nossa cidade. Os 15 anos da instalação da subseção da Justiça Federal em Guaíra, no dia 25 de agosto de 2010, com a presença de grandes autoridades do Judiciário, com o então presidente do TRF4, desembargador Wilson Darós, e o presidente do STJ e do CJF, o ministro César Rocha. Guaíra passou a ser reconhecida como sede de uma vara federal de fronteira, uma conquista histórica não só para o nosso município, mas para toda a região oeste do Paraná. Recordo com profundo respeito o empenho do então prefeito Manuel Cuba, aqui presente, nossa gratidão, prefeito, que liderou essa luta por mais de uma década. A instalação dessa subseção foi um divisor de águas, pois Guaíra se tornou a primeira cidade brasileira a contar com uma vara federal de fronteira totalmente digital, operando desde o primeiro dia com processos eletrônicos pelo sistema EPROC, um exemplo de inovação e modernidade. Não posso deixar também de registrar a importância da participação do ex-prefeito Fabian, cujo trabalho também foi igualmente decisivo. Durante seu mandato, entre 2005 e 2008, Fabião empenhou-se ativamente na busca pela instalação de órgãos federais no nosso município, da Polícia Federal ao Batalhão de Fronteira, Polícia Rodoviária Federal, a Vara da Justiça Federal e a Procuradoria da República, consolidando Guaíra como um verdadeiro polo estratégico de integração institucional e segurança de fronteira. Ao longo desses 15 anos, a Justiça Federal tem se mostrado fundamental não apenas no campo jurídico, mas também no fortalecimento da integração entre as forças de segurança que atuam em nossa região de fronteira. Essa integração tem sido essencial para o combate ao crime organizado e para a proteção do cidadão, tornando nossa cidade mais segura e organizada. Gostaria de aproveitar esse momento também para enaltecer o trabalho da nossa Procuradoria Jurídica, aqui o nosso procurador João Fernando, que desempenhou papel fundamental na formalização dos projetos de lei que viabilizaram, desde então, a cessão de uso em 2010 e a doação definitiva em 2013. O Dr. João participou no Legislativo em 2010 e 2013 como membro do Poder Executivo com relação à cessão e doação do imóvel para a Justiça Federal. Esse trabalho conjunto, liderado com seriedade, também tem permitido que outras áreas da nossa sociedade sejam positivamente impactadas. Hoje, além da nossa agricultura forte, o turismo de pesca esportiva, que movimenta a economia local e projeta o nome de Guaíra nacionalmente, é um exemplo claro de como a segurança no Rio Paraná e no Lago de Itaipu desenvolveu as pessoas a liberdade de frequentar esses espaços com tranquilidade e confiança,
Quando a justiça cumpre seu papel de forma integrada, ela promove não apenas segurança, mas também desenvolvimento econômico e social. Quero aqui, em nome de toda a população de Guaíra, registrar um agradecimento especial ao doutor juiz federal, doutor Gustavo Kies. Doutor Gustavo, sua postura de diálogo, ética e cooperação fortalece os laços entre a Justiça Federal e a nossa comunidade. Seu trabalho tem se materializado em ações concretas que impactam diretamente a vida das pessoas. Cito aqui o apoio à Guarda Municipal, com repasses de equipamentos que reforçaram a segurança, no suporte às demais forças de segurança que enfrentam os desafios de uma região de fronteira e no auxílio às entidades beneficentes que cuidam dos mais vulneráveis da nossa sociedade. Sua liderança comprova que a justiça não se limita aos processos e sentenças. Ela é também um instrumento de transformação social capaz de gerar desenvolvimento, segurança e dignidade. Celebrar esses 15 anos é olhar para o passado com orgulho e para o futuro com esperança. É reafirmar que Guaíra seguirá sendo um município que valoriza a integração das instituições, o fortalecimento do Estado Democrático de Direito e o progresso aliado à cidadania. Como está escrito no livro de Provérbios, fazer justiça é motivo de alegria para os justos. Provérbios 21:15. Que essa verdade continue a iluminar o caminho da Justiça Federal em nossa cidade e que venha os próximos 15, 30, 50 anos com a mesma coragem, modernidade e compromisso que marcaram essa primeira etapa dessa história vitoriosa. Muito obrigado a todos. Bem, segundo o protocolo, agora o desembargador Canali fala algumas palavras. Eu não preparei discurso e vou procurar falar com o coração, vamos dizer assim, com a minha vivência na instalação dessa vara da Justiça Federal. Eu cheguei em Umuarama em 1993, instalamos a vara da Justiça Federal de Umuarama e, desde aquele momento, havia uma aspiração de Guaíra por uma vara federal. Salvo engano, ainda na solenidade da instalação de Umuarama, eu fui questionado, não lembro por quem, mas alguém aqui de Guaíra, quando Guaíra terá uma vara federal. E aqui, no momento em que passavam os vídeos, eu procurava assimilar o que cada um falou. E o doutor Danilo falou algo que me trouxe à memória aqueles momentos. Foi o empenho de todas as instituições e da sociedade em buscar a instalação dessa vara. E aqui, como já foi mencionado pelo prefeito, eu faço o registro, novamente, da atuação do Dr. Manuel Cuba, na época, prefeito de Guaíra, e da Ordem dos Advogados do Brasil, faço isso na pessoa do Dr. Luiz Cláudio... meu Deus do céu, será que me fugiu o nome? Luiz Cláudio Lourenço. É que a gente vê tanto o doutor Luiz Cláudio nas sessões do tribunal, que é simplesmente toda semana, então você acaba até esquecendo o nome. E, em nome desses dois, eu registro o empenho da sociedade organizada de Guaíra. E, como foi destacado também pelos demais aqui, eu acho que esse resultado da consolidação da Justiça Federal em Guaíra, ela não se deve apenas à Justiça Federal. Num primeiro momento, todos os magistrados que por aqui passaram, vejo aqui o doutor Edilberto, doutora Raquel, doutor Walter, e aqui o doutor Gustavo, que nesses últimos 8 anos, realmente assumiu o compromisso com a vara de Guaíra. E eu falo isso porque eu fui um magistrado que ficou durante 25 anos na mesma subseção e um dos poucos que foram desembargadores saindo do interior do Estado. Então, isso eu sempre valorizei, essa permanência do juiz num local, e às vezes não é fácil isso, principalmente num lugar mais ermo, no sentido de distância, não que não seja um lugar agradável, porque Guaíra, efetivamente, e eu olho aquelas paisagens que estão lá, seja o rio, seja... Até perguntei para o prefeito se era 7 quedas, e aqui cabe um parênteses para dizer que Guaíra perdeu muito, Então, Guaíra é credora da União
e, nesse caso, representada para a Justiça Federal. Então, não se fez favor algum quando se instalou a Justiça Federal. Guaíra, efetivamente, era merecedora dessa vara federal. E vejo as demais forças de segurança que estão presentes aqui, com quem tive a oportunidade de conviver muitos anos, seja a Polícia Federal, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil e os outros organismos, o próprio Exército. E eu acho que é um conjunto de todos que trouxe Guaíra até onde ela está. E também, respeitando a fé de cada um, eu acho que se estamos aqui, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E eu até me emociono, porque quando eu vinha a Guaíra, no início que eu cheguei, até comentava com os colegas, o que se tinha, não se tinha a ponte, se tinha a balsa, e as cercanias aqui. E sempre tive a oportunidade de conversar com muitas pessoas aqui do município, e sempre surgia o tema, se não tivessem suprimido 7 quedas. E realmente, Guaíra teve uma contribuição para que outros se desenvolvessem mais. Nós vemos hoje a própria Foz do Iguaçu, toda a costa oeste, tem um desenvolvimento muito grande, graças a um sacrifício de Guaíra. Então, apenas para finalizar, agradecer ao povo de Guaíra e todas as instituições envolvidas, o município, através do Executivo, o Legislativo, que sempre esteve presente junto com o Dr. Cuba nas reuniões que nós fazíamos, pleiteando a existência dessa vara. Então, parabenizando mais uma vez a todos que de qualquer forma contribuíram e à comunidade de Guaíra, eu deixo aqui os cumprimentos da presidência do tribunal. Agora prosseguimos, devolvo a palavra ao mestre de cerimônias. Como temos acompanhado ao longo das muitas mensagens de alegrias proferidas até aqui, e do vídeo com a história da subseção judiciária de Guaíra, concluímos, por óbvio, que uma instituição não se constrói sem a atuação dedicada e comprometida de seus juízes e servidores. Todos os pioneiros, os que aqui passaram ao longo destes 15 anos, os que ainda permanecem, todos são importantes e merecem o reconhecimento que hoje aqui fazemos. Agora, portanto, procederemos a algumas homenagens especiais a juízes, servidores e representantes de entidades parceiras que realmente fizeram a diferença e representam a riqueza humana que vem construindo a Justiça Federal em Guaíra. Convidamos, então, para conduzir as homenagens, o Dr. Gustavo. Nós separamos esse momento para homenagear algumas pessoas que também vão ser símbolo de uma homenagem a um grupo maior, então, as instituições e as pessoas que fizeram parte da história. Eu queria convidar, então, o primeiro homenageado, o nosso desembargador, Luiz Canalha. Eu vou convidar o desembargador Loraci para entregar para ele uma pequena lembrança. Agradecer ao desembargador Canalha, porque sempre defendeu a ideia da vara de Guaíra e foi o primeiro juiz a ter jurisdição em Guaíra. Então, parabéns, desembargador. Tirar uma foto. Vamos abrir. Vamos convidar a juíza federal Raquel Batista, diretora do Foro da Seção Judiciária de Toledo, que foi a primeira magistrada a atuar em Guaíra e também a primeira magistrada a fazer um júri federal em Guaíra, que é tão raro, né, doutora? Não são todos os colegas que têm esse privilégio, né? Então, eu vou chamar para entregar, desembargadora. Entregar lá, por favor.
Convidamos agora o juiz federal Edilberto Clementino, que foi o primeiro juiz titular, depois que o Dr. Canali assumiu provisoriamente depois da instalação, e vamos convidar o desembargador federal Canali para entregar a homenagem quando simbolizar que passou a jurisdição em definitivo para o primeiro juiz. Aqui agora, né? Tá. Agora eu vou convidar algumas autoridades que eu vou ter o prazer de entregar a homenagem, e todas, de alguma forma, foram importantes para a Vara de Guaíra. Então, primeiro eu queria entregar ao prefeito municipal, em nome da Prefeitura Municipal, essa homenagem, porque foi muito importante na instalação da Vara, e até hoje é muito importante para vários problemas e questões que a Vara sempre precisa desse apoio material. Então, por favor, prefeito. Queria chamar a doutora Elisiane, a presidente reeleita da Ordem dos Advogados, né? Chapa única, né, doutora? Depois derrotaram o doutor Luiz Cláudio, isso tinha que ser mencionado, né? Doutora Elisiane, muito obrigado em homenagem à OAB Guaíra, que sempre foi uma parceira da Justiça Federal. Sempre tivemos uma grande relação de respeito e cooperação, doutora. Queria chamar o doutor Araquém Alencar, que é representando aqui, até pouco tempo era o chefe da delegacia, né, doutor Araquém? E ainda representa a chefia da delegacia da Polícia Federal de Guaíra. Como eu sempre digo, é a nossa polícia judiciária, é o braço que nós não temos quando precisamos de segurança, atuação com os nossos oficiais de justiça, inclusive com colegas nossos que vêm fazer diligências aqui em Guaíra, a Polícia Federal, e nos momentos mais difíceis, a Alencar sabe, tivemos alguns problemas de segurança e a Polícia Federal nunca se negou a nos ajudar. Muito obrigado. Já vai acabar, doutor Canali. Já vai. Chamo agora em homenagem já homenageamos a Polícia Federal, mas uma homenagem especial ao NEPOM de Guaíra, que tem sido prestado um grande apoio à nossa vara, nesses momentos mais difíceis, e também uma homenagem especial pela atuação, não sei se moram em Porto Alegre, eu sou de Porto Alegre, e o NEPOM aqui, quando tivemos aquela catástrofe das enchentes em Porto Alegre, foi imediatamente deslocado para a nossa amada cidade, né, que foi tão judiada, e salvaram muitas pessoas e muitos animais, né, como eles gostam de dizer lá em Porto Alegre. Meus parabéns, eu chamo o senhor Cristiano de Oliveira Garofolo, que é o chefe da unidade especial, para receber essa homenagem. A qualidade do trabalho prestado pela Justiça Federal tem como origem o esforço daqueles servidores que, com grande empenho, determinação e criatividade,
dedicam-se no exercício de suas funções. Desse modo, não poderemos deixar de homenagear os servidores que atuam e atuaram nessa subseção pela dedicação e competência. Então, nós vamos homenagear alguns servidores, sintam-se todos homenageados. Vou pedir ao nosso diretor, o Vinícius, que me auxilie na entrega dessas homenagens. Vinícius, primeiro, a servidora mais antiga da nossa vara, é a única desde a composição original. Andréia, por favor, Andréia. Durante muito tempo, os juízes não ficavam muito tempo antes da minha chegada, e a Andréia era o porto seguro de todos os juízes, assumiu a direção de secretaria muitas vezes e guardava o histórico da nossa instituição. E nós vamos chamar também o servidor mais antigo, André, por favor, André Luiz dos Santos Souza. O André morou por 10 anos em Guaíra. Eu acho que todos os senhores aqui na plateia têm o WhatsApp dele, né? Todo mundo manda mensagem para o André na vara federal. Ele é o comunicador nato aí da nossa vara. E por último, nós vamos homenagear um servidor em especial, para simbolizar uma homenagem a todos os servidores, e não só os servidores da Vara Federal. Queremos homenagear um servidor que, para nós, não é só eu e o Vinícius, eu acho que é uma unanimidade entre toda a nossa equipe, é alguém que simboliza o verdadeiro servidor público, aquele que entrega a sua vida e sua dedicação pelo bem comum, aquele que está sempre à disposição, ele é amigo dos outros, ele é o formador de equipe, ele é o nosso vigilante e uma pessoa que todos os dias é um exemplo para nós, de dedicação ao bem comum, a algo maior do que si mesmo. Então essa homenagem para ele é uma homenagem para todos os servidores públicos que entregam a sua vida em favor de um bem maior. Por favor, Rodrigo, a homenagem é para ti. Então, desembargador Canalha, eu gostaria de agradecer especialmente a esta casa, na pessoa da presidente Tereza, que tão gentilmente nos acolheu para essa comemoração e cedeu funcionários para nos apoiar. Muito obrigado ao apoio. Agradeço aos servidores Marcos e Vinícius e Leandro pela dedicação e competência nessa organização, que já faz um bom tempo que nós estamos correndo com isso. E tenho a certeza que os senhores e as senhoras, que a Justiça Federal de Guaíra continuará atendendo com presteza e eficiência, não só os cidadãos guairenses, mas como todos aqueles dos 3 municípios da nossa subseção e também os municípios da região de Toledo, que nós atendemos na seara criminal. A Câmara Municipal de Guaíra, portanto, nosso profundo agradecimento. Agradeço mais uma vez a honrosa presença de todas as autoridades, de todos os presentes, augurando que venham mais muitos anos de igual êxito a essa subseção judiciária. Obrigado, senhor presidente. Apenas aqui, quebrando o protocolo, lá no tribunal, o doutor Gustavo é sinônimo de Guaíra, né? Falou em Guaíra, já vem a figura do doutor Gustavo e da doutor Luiz Cláudio, agora o nome veio fácil. Para concluir esta sessão solene, convido a me acompanharem a descerrar a placa alusiva a esta celebração de 15 anos da subseção judiciária de Guaíra, a desembargadora federal Salize Monteiro
e os juízes federais José Antônio Savares e Gustavo Kies Kinaki. Damos por encerrado esta solenidade e convidamos os presentes a participarem de um coquetel que será servido na sede da Justiça Federal de Guaíra. Declaro encerrada a sessão. Boa tarde.